Bom, olá, meus amigos do Caminheiros do Bem. Estamos propondo hoje um tema que é quem somos nós? Como se fôssemos buscar nossas origens, né? Essa pergunta talvez seja das mais antigas, né? É uma das que faz abrir a filosofia, o amor que o ser humano tem pelo saber, por saber suas origens e, por conseguinte, também saber seu papel numa caminhada que tem um fim, no sentido de que tem um destino, que tem um fim, no sentido de que tem uma finalidade, mas sem fim, no sentido filosófico, uma caminhada infinita. Né? O que discutimos na doutrina espírita é de que nós fomos criados, não sabemos direito nem como, nem quanto, mas sabemos que fomos criados simples e ignorantes, portanto sem conhecimento. E em contato com a matéria pelo corpo em sucessivas vidas, nós vamos evoluindo, desenvolvendo nossa inteligência, capacidade de discernir entre o bem e o mal, conforme está em O Livro dos Espíritos. E assim, quando nós aprendemos que na grandeza que as inteligências vão nos dando, a inteligência racional ou as inteligências menores, quase como as faculdades, né? A lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência da linguagem, a comunicação, nós vamos desenvolvendo inteligência interpessoal, a capacidade de lidar com os outros e assim perceber as nossas emoções nas relações, no convívio com os outros, até a inteligência intrapessoal, como dizia o pesquisador Howard Gardner, ou a inteligência emocional, que tem a ver com essa interpessoal, a emocional do Daniel Goleman, são pesquisadores aqui das ciências humanas e que vão tentando encontrar respostas para essas perguntas de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e por quê nesse sentido. A doutrina espírita vem buscar também essas respostas de maneira muito filosoficamente, cientificamente falando, respondendo, né? De maneira pragmática, em alguns momentos, racional, para nós entendermos nosso papel no universo, e outras tantas com esse componente que é quase subjetivo, quase poético, bastante filosófico, onde determina nossos destinos, nosso telefinalismo, como chamava o grande médium Raul Teixeira, doutor em educação, mestre em física, mestre em educação, mas professor de física. E esta pergunta nos propicia a gente refletir sobre quem somos nós, de fato, no nosso dia a dia, nossas virtudes, nossos potenciais, por que mais virtudes, por que temos dificuldade de deixar alguns vícios, alguns hábitos que são muito arraigados na matéria. Ora, e é isso que nós pretendemos apenas lançar pensamentos e algumas pesquisas sobre a felicidade no nosso dia a dia nesse mundo, né? A fim de que possa cada um de nós em particular fazer as suas próprias reflexões sobre a sua capacidade de se transformar, de viver o mundo, de vencer as dificuldades do mundo, não é? Sabendo que há uma explicação por trás disso, não simplesmente um acaso. Eu vivo da melhor maneira possível, é uma ótima resposta, mas qual é a melhor maneira possível de se viver, não é? A gente vive e leva desta vida para uma outra vida? Será que tem uma outra vida? E como seria e por que seria? São essas questões todas que podem nos nortear, dar uma direção, um sentido às nossas vidas, né? Às vezes a gente passa o dia inteiro preso nas rotinas, com os grilhões, né, que nos amarram na matéria, no dia a dia, numa vida materialista, atrás de renda para pagar contas, para sobreviver, e a vida passa e a gente, talvez numa pequenez de pensamentos em relação ao que nós desenvolvemos, por que as dificuldades nos fazem bem ao vencê-las, ao lidar com elas, por que quando a gente foge demais, por medo, por receio, por outros motivos, das dificuldades do dia a dia, ou quando nós as enfrentamos, não enfrentamos com coragem, enfrentamos com reclamações, com injustiças, como se o universo estivesse conspirando contra nós e nada nos ajuda. Por quê? Quais são os componentes que podem ter por trás disso e como isso pode melhorar a nossa vida? Bom, a ciência está olhando para trás, através da astronomia, vendo as estrelas e galáxias cada vez mais distantes, né? Raios cósmicos que deram origem ou estiveram originados ali muito próximo da origem do universo, que podem eles, alguns deles, há 100, 200, 300 milhões de anos atrás, por algum motivo em contato com o planeta Terra em formação, dado origem à chamada vida. Então a ciência vem discutindo pela biologia,
pela física, pela química, a origem da vida, e ainda tem muito poucas respostas, né? Nem o padrão de resposta do conceito de vida é padronizado, né? Você pode ter diferentes autores, escolas ou pensamentos, diferentes regiões da ciência vão dar uma resposta diferente para isso que chamamos de vida. Bom, na doutrina espírita, nós aprendemos que há uma inteligência suprema, causa de todo o universo, que é infinita, não teve começo. Diferente da ciência que busca um começo do sistema universal. E há já modelos que a ciência vem acatando, abraçando aqui e acolá, que falam dos multiversos, portanto, não seria só um universo esse nosso, com essa infinitude de galáxias e estrelas, e que teve um início há quase 14 bilhões de anos atrás. E de cada estrela criada, em cada galáxia criada, ela com seu sistema de vida vai formando os elementos químicos do hidrogênio, hélio, até os mais pesados, passando por carbono, por oxigênio, por outros tantos que são fundamentais para a vida tal qual nós conhecemos. No espaço, as moléculas, os átomos de hidrogênio, encontram átomos de oxigênio grudados na poeira cósmica e formam as primeiras moléculas. Se dois átomos de hidrogênio encontram um de oxigênio e se grudam, nós temos a molécula da água, por exemplo, tal como nós conhecemos. O universo está cheio dessas moléculas que já são uma vida mais complexa, mais desenvolvida do que o átomo puro, ele sozinho. O nosso corpo é constituído de muitos milhões de diferentes átomos que dão origem a gente como a gente conhece, que é o corpo material. Mas a discussão é de onde viemos enquanto alma, enquanto consciência. A neurociência vem tentando discutir se há algum local no cérebro, um conjunto de sinapses, de redes neurais, que dão explicação ao que nós conhecemos como consciência. Porque a nossa consciência, eu saber sobre mim mesmo e sobre o outro, é mais desenvolvida do que em todo o reino animal. Porque somente uma espécie de todas elas teve esse desenvolvimento, né, a chegar ao ponto onde nós chegamos, de mandar naves que circulam o planeta Marte e o estudam para ver se acham água nas suas profundezas e, portanto, a chance de lá já ter tido vida ou ainda ter algum resquício de vida, propiciando a gente sonhar em um dia, alguns dos nossos líderes nesse sentido, da ciência, né? Sonhar até colonizar e transformar o planeta Marte, criando oxigênio a partir do gás carbônico e assim por diante. Esses dias nós vimos um filme que já é antigo, chamado Lucy, que a personagem, ela, por uma questão da história, ela toma um tipo de droga, quer dizer, eles acabam injetando nela um tipo de droga que desenvolve a inteligência, mas numa quantidade um pouco absurda e fora do normal. O ator Morgan Freeman faz o papel do cientista que discute a vida e faz um amplo retrospecto, né, da vida como nós conhecemos, da capacidade de inteligência que nós temos e imaginando como seria, é a parte ficcional do filme, se nós tivéssemos uma maior e cada vez maior capacidade de inteligência. Se nós usamos ainda muito pouco de todo o potencial que o cérebro humano tem, o filme imagina no seu roteiro o que aconteceria se nós chegássemos a usar 100% do cérebro. Enquanto ela vai ganhando percentual 30, 40, 50% do uso da capacidade cerebral, termos de inteligência, 60, até chegar aos 100, a personagem vai se despindo de sensações que são muito materiais, muito humanas, muito emoções à flor da pele. Ela perde o medo num determinado instante, né? Perde a ansiedade num outro instante, passa a não sentir dor, passa a não sentir fome, passa a não sentir sede. É como se essa capacidade cerebral, quanto mais se aumenta, mais aumentasse nela uma consciência que ia se distanciando das necessidades físicas e materiais do corpo. O filme é um filme de ficção e ação, mas vale a reflexão de que quando ela chega a 100%, ela já não tem mais o corpo. Algumas pessoas perguntam onde ela está e ela responde através de diversos aparelhos eletrônicos: estou em todos os lugares. Como se essa consciência ganhasse tanta consciência de si mesmo, né? Que se comportava como se fosse um semideus, o conceito que nós temos de Deus, que está em toda parte, né? Consegue compreender todo o universo. Ora, na ciência espírita, nós sabemos que nós nos locomovemos pela velocidade do pensamento, porque nós somos o que pensamos. O pensamento é um atributo da nossa alma, do nosso espírito, como nós fomos criados, né? A alma é quando o nosso espírito está encarnado, assim que nós tratamos didaticamente para fazer a diferenciação entre espírito e alma, mas entendendo essa parte muito interessante de que a gente pode imaginar que temos uma vida sem o corpo,
no conceito espírita. E que Deus criou, isso está no Livro dos Espíritos, dois princípios básicos. Assim Kardec pergunta e retorna a confirmar com os Espíritos. É certo, então, que nós temos o universo, Deus, a inteligência suprema, a criadora, e dois princípios: o princípio espiritual, da onde nós, ou como nós fomos criados, e o princípio material, a matéria que forma os mundos, as estrelas, as coisas todas, os átomos todos. E de cuja parte nós sabemos um pouco, do que nos últimos anos e décadas a ciência descobriu que há um tipo de matéria que povoa o universo, que em muito maior quantidade do que essa matéria visível, que são os átomos tal qual nós conhecemos, né? Que refletem a luz, né? Que refletem o nosso corpo, que refletem a lua, que refletem, ou que o sol jorra a luz e reflete as estrelas como ele próprio, as estrelas que brilham e refletem sua luz, e nós podemos chegar no céu noturno, né? E o céu que reflete a própria Terra, e assim podemos enxergar o todo. E aí nós vamos entendendo, no conceito espírita, de que a matéria, o princípio material, nós estamos desvendando e ainda temos um longo caminho a percorrer para desvendar a chamada matéria escura, que há em quantidade muito maior do que essa matéria visível, tal como nós conhecemos. Mas do princípio espiritual que somos nós, fomos criados. Kardec tenta perguntar na questão 78 e algumas adiante, como foi esse processo exatamente? E os espíritos respondem de uma maneira muito interessante. Quando e cada um de nós, como foi feito, repito, o espírito respondendo Kardec, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério, né? Na 79, Kardec torna a perguntar, falando por que há dois elementos, então, no universo, o inteligente e o material, como nós dissemos. E os espíritos respondem: a época e o modo dessa nossa formação enquanto espíritos, como Deus os criou, é que ainda são desconhecidos. Na questão 81, Kardec torna a perguntar se os espíritos foram criados espontaneamente ou procedem uns dos outros. A resposta é: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. É o que nós podemos entender com o nosso parco linguajar, ainda humano, no nível que nós estamos, entender a força criativa de Deus através da vontade. Mas repito ainda uma vez, diz o Espírito na questão 81, a origem deles é mistério. Vocês não nos é dado conhecer a nossa origem. Né? Então, o Espírito nos explica exatamente como nós somos criados? Não, porque a gente ainda não tem capacidade de compreensão. E os Espíritos luminares respondem a Kardec isso. Né? A gente ainda não tem exatamente informações de como isso se dá, quando isso se dá, quando do princípio inteligente nós somos individualizados, mas tivemos um começo. E não teremos fim, somos imortais. Esses são um dos princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Mas a doutrina espírita nos ensina que esse princípio espiritual tem que se juntar a este outro princípio, que são dois dos princípios que coordenam ou povoam o universo, criados por Deus, né? O espiritual e o material. Há de se ter um contato entre eles, para que um animalize o outro, né? Anime o outro e transforme a própria matéria. E o contato do espírito com a matéria vai lhe dando mais consciência de si mesmo. Então, esse sistema dual, né, criado por Deus, e que a gente vai lentamente tentando descortinar. Eu, você, cada um de nós, fomos criados ao longo de um tempo passado, não sabemos como nem quando, a partir de um princípio inteligente. E aí, sem conhecimento de nada, fomos no contato com a matéria, no dia a dia, na vida, na sobrevivência, desde as épocas primitivas, onde tínhamos que usar a inteligência para pegar uma pedra e fazer ali uma espécie de lança para bater noutra pedra, para cortar algum tecido para nos proteger do frio, para fazermos alguma roupa para nos proteger, ou para fazer alguma arma para caçarmos animais. E a inteligência, portanto, vai se desenvolvendo. Percebemos já em eras remotas que era mais fácil sobrevivermos em grupo, nas tribos, nos primeiros clãs, as primeiras sociedades foram nascendo. Né? Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. E já na história que Emmanuel conta no livro Caminho da Luz, de como o planeta Terra foi colonizado, a interação dos espíritos primitivos que aqui estavam ganhando para e passo, vida após vida, reencarnação após reencarnação, as suas primeiras manifestações da inteligência individualizada, portanto, a caminho da consciência de si mesmo, que é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? Que onde estão escritas essas leis do Criador de Deus? E a resposta é:
na consciência. Por isso, para compreendermos esse Criador, nós temos que ganhar consciência. Né? Quanto maior a consciência, mais compreensão das leis divinas. Né? Então, entre nós e um espírito sumamente evoluído crístico, como era Jesus, nosso modelo e guia, há ainda uma distância tão grande, quase como quanto dos animais, né, até a gente, até ganharem, isso dizem os Espíritos também, na obra dos Espíritos. Né? Nós imaginamos quanto terreno, quanto caminho nós temos que percorrer através de sucessivas encarnações, porque uma só seria impossível, um espírito primitivo, desprovido de conhecimento, que não passou por nenhum tipo de sensação para que transformasse as sensações em sentimentos, transformasse raciocínios em decisões, que ganhasse livre-arbítrio na medida que compreendesse seu papel na transformação material e não na prisão material. Nós usamos a matéria para nos alavancar, catapultar para novos degraus. Mas quando nós estagiamos presos no que a matéria pode nos fornecer, de prazeres imediatistas, toda ela, todo tipo de emoção humana que é vinculada a um prazer de forma imediata e que desgasta a alma, né, como um vício, seja ele qual for, como um mau hábito, seja ele qual for, como um mau hábito moral, de mentir, de ser maledicente, e a gente não consegue mover, né, transformar esta monoideia, esse tipo de vida rotineira, que reclama de tudo, de todos, e não evolui, não cresce, não dá um passo em relação aos sentimentos, nós vamos cristalizando, né, neste jogo de dependência química, de dependência física, né, ou, portanto, de dependência material, uma vida materialista. Ah, mas eu sou religioso, eu tenho minha fé, mas a nossa conduta, o nosso dia a dia, é de dependência química, de dependência física. Né? Nós terceirizamos a incumbência da nossa missão humana, que é buscarmos a felicidade, a compreensão da vida que traz a felicidade, traz a tranquilidade. Como no exemplo do filme, né? Imagine que nós vamos conseguindo vencer as vicissitudes da matéria, vencer a própria matéria, a dependência que temos dela, e vamos tendo menos medo, menos anseios, mais tranquilidade, mais visão de futuro, que é o que acontece com os espíritos que vão se libertando dos grilhões materiais e vão se iluminando no processo de ganho de consciência sobre si mesmos, sobre sua capacidade sobre os demais, sobre sua capacidade sobre o próprio mundo e as coisas do mundo, o meio ambiente, as pessoas, né? Tudo que nos rodeia e tudo que a gente tudo que a gente é composto. Então, a explicação espírita dá um novo universo moral, além do universo físico que a física conhece. Né? Nos dá a chance de entendermos que há tipos de matérias neste mundo espiritual que é da onde viemos e para onde iremos, que é o verdadeiro mundo, né? No sentido do princípio inteligente que somos nós, né? O princípio espiritual que somos nós, ou dos quais ou do qual a gente foi criado e feito. Isso nos dá uma grandeza, entendemos que mesmo que a humildade nos ensina que somos pequenos, nós somos gigantes como potencial. Somos sementes de sequoias, aquela árvore canadense gigante, que ainda somos sementes, desabrochando, ainda em contato com a terra, né, tentando jorrar o primeiro caule para cima, a primeira folha para o lado, mais à frente a primeira fruta, a primeira flor, e até o desenvolvimento disso chegar nas catedrais, que são essas árvores frondosas e gigantescas, a pátina do tempo, né? Ao caminho das reencarnações, do contato com o outro, ao aprendizado com o nosso modelo guia Jesus, que nos livros de Divaldo Franco, da série do Espírito Amélia Rodrigues, nos ensina que ele não veio nos ensinar rituais externos, ele não batizou ninguém, ele não criou nenhum ritual. A Santa Ceia tem um rito deles, que foi depois repetido pelos romanos, pela igreja, mas não pelos primeiros cristãos, que faziam uma repetição em termos de oração, de estarem próximos, mas nenhum ritual específico, nenhuma liturgia específica, nem com imagem, nem sem imagem. Não havia um templo específico. Jesus ensinava em cima das montanhas, nos barrancos, na beira do mar, dentro das canoas, dentro das casas.
jantando, almoçando, no amanhecer, no anoitecer, madrugadas adentro em oração, filosofando e trazendo sua filosofia do amor para os que estão ali, como se fosse um novo aprendizado do que Moisés passou na primeira revolução lá atrás, quando ele desce com as tábuas da lei, impondo ou dizendo da imposição de um conjunto de leis morais que deveriam reger a vida, de respeitar a Deus sobre todas as coisas, respeitar o outro, respeitar o próximo, o amigo nesse sentido, né? E ele ficou muito chateado quando lá embaixo viu o povo ainda adorando uma estátua de ouro, um bezerro de ouro, heranças do tempo de escravidão que eles passaram lá no Egito com os seus rituais, uma coisa material, né? Com a fé direcionada a algo material. Então, a nossa fé direcionada a algo espiritual. Nós podemos imaginar que todas as noites nós dobramos, que o espírito não precisa descansar como o corpo precisa, né? Para onde vamos? O que fazemos? Bom, isso depende muito das nossas vibrações, como vamos dormir. Se vai dormir agitado, preocupado com o dia, com o mundo, com as notícias, a gente passa essa preocupação está na nossa alma, não está no nosso corpo. O corpo somente reage a isso. Você está muito agitado e com muito medo, o corpo produz adrenalina, mas é produzido o que é produzido na nossa essência. São os nossos pensamentos quem primeiro determinam os nossos sentimentos. E estamos no mundo para entendermos que a felicidade não é somente uma meta de chegada de quando a gente conseguisse desvencilhar dos grilhões materiais. A felicidade é algo que pode já ser sentida e obtida em fragrâncias, em essências, já desde já. E depende muito de uma postura nossa, de como nós encaramos a vida, de como nós lidamos com o outro, do que nós sentimos, qual o nível de humildade que nós temos, ou seja, de desapego material. Desapego do orgulho, isso é humildade. Sou desapegado. Não tenho apego a nenhum bem material, não tenho apego a nenhum tipo de circunstância que me faça querer ter mais orgulho. E entro em depressões as pessoas que têm poucos likes num post no Face, que se sente abandonado pelos outros, e está sempre buscando a experiência da felicidade de forma externa. É você feliz no casamento, é você feliz no trabalho, ou num outro trabalho, ou num outro casamento, ou quando tiver mais recurso, quando tiver mais dinheiro, sempre de maneira externa. Nós buscamos a felicidade num templo religioso externo, em alguém, num pastor, num Messias, num profeta, esquecendo que nós temos um modelo e guia que enviou diversos emissários, outros das grandes biografias de Francisco de Assis, Francisco Xavier, de Gandhi, de Albert Schweitzer, todos eles, né, enviados em todas as partes do mundo, na Índia, no Oriente, como Buda e como outros tantos, do grande e mais perfeito Espírito que passou pela Terra, que era Jesus. E que, segundo Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, ensinou que um olhar para dentro. Então ensinou os discípulos a orar, Pai Nosso, dai o pão de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como a gente pode perdoar as ofensas dos outros. Esse é o exercício meu, individual, íntimo, e meu coletivo, porque eu perdoo o outro, eu aprendo no contato, na convivência, na relação, criando laço, da onde vem a palavra relação. Mas a felicidade está dentro de você e não fora. Se estivesse fora e o comportamento humano fosse um padrão, todo mundo tivesse uma renda X, estaria feliz. Não é verdade. A gente tem um momento de felicidade quando consegue um emprego novo, um salário novo, para os que conseguem emprego no mundo difícil de hoje em dia. E mais à frente a gente já se acostuma com esse valor, já estamos gastando mais do que antes, coisas materiais. E, de novo, endividados. Sem saber priorizar o tempo, priorizar os gastos, priorizar as nossas vidas. Quantos de nós não temos tempo, temos muito pouco tempo para o outro? Quando eu digo outro, são aqueles que podem ir além da própria família, que nessa a gente costuma tentar encontrar mais tempo para filho, para pai, para irmão. Mas alguns de nós nem para estes têm tempo. Como se fosse uma vida egoísta, e um tempo para si é um tempo para um ganho material, fugindo das experiências principais da vida, que são os ganhos morais, a felicidade que ela é de origem espiritual, não está no corpo, está
na alma, na nossa essência. E sobre felicidade, há diversas pesquisas, para a gente pensar rapidinho aqui, humanas, sobre o pensamento positivo e o poder que isso tem. Entendemos que o pensamento é, segundo Emmanuel, uma energia eletromagnética, então ele é alguma coisa. Nós temos o poder de mudar a nossa condição, nossos sentimentos, pelo pensamento, vibrando diferente, ganhando novos conceitos, menos apaixonados por coisas materiais, mais voltados à religiosidade, à espiritualidade, ao universo macro, e não às coisas aqui da Terra, que nós perdemos muito tempo com discussões, com brigas, com decisões que têm a ver com um mundo muito material, mesquinho, pequeno. Uma pesquisa que saiu no jornal Chicago Tribune, do Centro Médico de uma Universidade Americana de Duke, constatou, né, depois de monitorarem mais de 2.600 pessoas, né, que homens e mulheres que passaram por uma angiografia, esse foi o teste, o exame capaz de revelar como o sangue flui pelas artérias que nutrem o coração. Na ocasião, os voluntários responderam a uma pesquisa sobre o que esperavam do futuro, expectativa, perspectiva, né, e como estaria a sua saúde. 15 anos depois, o estudo concluiu que os voluntários com as melhores expectativas, mais otimistas, portanto, possuíam 24% a menos de chance de morrer por complicações do coração. É como diz o Dr. Marco Aurélio, já falecido, com um livro Quem Ama Não Adoece, um livro de muitos anos atrás, né? Dele médico, pesquisando essas questões, né? de como exatamente a nossa psique, a nossa essência influencia, né? Na nossa saúde, porque a felicidade e a saúde está na nossa alma. O corpo é apenas um reflexo disso. Nós somatizamos aquilo que pensamos. Esses dias brincamos com uma frase que é: se a gente não for paciente na vida, a gente vai se tornar um paciente, né, de leito. Né? Se não for paciente com virtude, de ser calmos, benevolentes para com os outros, indulgente para com as falhas alheias, e perdoar a quem nos tem ofendido, e nos perdoarmos os erros que já cometemos, para a gente se livrar de tudo que nos prende a mecanismos de fuga, de medo, de rotina que não nos traz ganhos morais e conscienciais. Né? A segunda pesquisa fala também otimismo previne doenças. O professor de psicologia, psiquiatra americano Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin. Estou citando para todo mundo que quiser pesquisar, para ver que isso já tem um caminho da ciência. Criou o termo estilo emocional, ele diz, para tratar respostas consistentes no nosso cérebro e que isso impacta nossas vidas. Então, nosso estilo emocional, de como lidamos com as emoções, nossa inteligência emocional, como nós reagimos às coisas em termos de emoções, vai determinar muito em relação à nossa capacidade de ter mais saúde no futuro. Né? Diz o especialista, o isolamento social que advém do pessimismo e de uma visão negativa da vida tende a fazer aumentar os nossos níveis de cortisol e outros hormônios relacionados ao estresse, subir a pressão arterial e baixar o sistema imunológico. Podemos ficar mais doentes, ou contrair mais facilmente doenças por conta do pessimismo. Então, uma das maneiras de combater exatamente essa pandemia é a que a gente se mantém numa postura de fé, portanto, otimista em relação à vida, além de trazer todos os cuidados que a ciência pede, a máscara, o certo isolamento, os cuidados mínimos que a ciência já tem pesquisado há muitas décadas e recentemente mais ainda por conta de garantir um processo de convivência em tempos tão difíceis. Né? Mas é interessante observar que o pessimismo que nos afasta das pessoas e nos dá uma imagem de que a vida é sempre negativa, tudo é ruim, tudo que nos acontece é para nos prejudicar, a gente não aproveita um sistema divino, esse princípio espiritual que somos nós, que estamos reencarnados, contando com a matéria, o princípio material. E nesse processo, todas as dificuldades, obstáculos, são chances de burilamento. Então a postura espírita, ou postura cristã, deveria ser diante de uma dificuldade: obrigado, Senhor. Que diante dessa dificuldade, uma doença, um desemprego, é que eu posso aprender coisas que não estava aprendendo antes. E ter uma postura mais otimista em relação a obter a saúde, a conseguir um emprego melhor, a seguir adiante e assim por diante. A terceira pesquisa conclui que o pensamento positivo faz viver mais. Essa é da
Universidade do Kentucky. Examinaram diariamente 1930 freiras entre 18 e 32 anos, que viviam no mesmo convento, e ranquearam elas todas numa escala de positividade. Veja só, 60 anos mais tarde, entraram em contato com as freiras que ainda eram vivas e que estavam com idades entre 75 e 90 anos. Uma vida inteira, as mesmas freiras. Uma pesquisa que levou, portanto, aí, muitas décadas para ser conclusiva. Metade delas já vivia mais do que a expectativa. E entre as que eram mais velhas, todas haviam sido colocadas na escala mais alta dos pensamentos positivos, de acordo com seus diários lá da década de 30, 1930. Concluíram, portanto, que todas aquelas que tinham a fé, que não é dissociada da razão, a fé vem de nós entendemos que, sim, existe um Criador, que todos nós temos um Criador, e sim, Ele está dentro de nós. Suas leis estão na nossa consciência. E que sim, a inteligência sendo desenvolvida no calor do dia a dia, nas lutas do dia a dia, em vencer as batalhas do dia a dia, controlando as emoções para que o pessimismo, a maledicência, a chaga do orgulho, do egoísmo domine as nossas ações, fazendo perder grandes chances de horas de aprendizado quando nós amamos o outro, que é o que Jesus mais veio nos ensinar. Completando a Amélia Rodrigues lá para o Divaldo Franco, dizendo que Jesus veio nos ensinar de buscar uma felicidade, uma transformação que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Sendo feliz de dentro para fora, tanto faz minha condição, se eu sou pobre, médio ou rico, eu sou pleno. Quando vem de dentro para fora, tanto faz se eu estou com muitas doenças, poucas doenças, ou até com saúde, eu estarei pleno, independente da condição corporal, física, química que eu esteja. Porque quem determina a minha condição humana é a minha essência, que é na alma, na consciência. E a gente aponta aqui, né, para tentar localizar, quase como um vício de linguagem, né, porque é o aparelho cerebral que o centro coronário se conecta no processo reencarnatório. Já que nosso espírito, princípio espiritual, tem no seu princípio material um corpo que o envolve, chamado perispírito. É assim que os espíritos se apresentam, que é um molde. Né? Cada espírito pode se apresentar da maneira que mais lhe aprouver, de acordo com o seu grau de evolução. Espíritos muito zombeteiros, muito ligados à animalidade, às vezes se apresentam de forma animal. Nós falamos de zoantropia, narrado no livro do Chico Xavier, vem dessas questões. Uma pesquisa número 4, publicada no JAMA Psychiatry, conduzida por estudiosos do Leiden University Medical Center na Holanda, diz que adultos considerados otimistas têm 55% menos chances de morrer do coração. Olha que interessante. Numa pesquisa do número 5, na Califórnia, Riverside, publicada há mais de 10 anos, numa revista científica chamada Psychological Bulletin, foi feita com 275 mil pessoas, uma revisão de diversas outras pesquisas no somatório. Liderado pela professora Sônia Lumbornitsky, passou que a vida acadêmica dedicada aos estudos sobre a felicidade, ela conclui: a felicidade é positivamente associada com autonomia no trabalho, satisfação, performance, comportamento social, apoio, popularidade e renda. Você veja que ela elenca uma série de coisas, mas aqui tem autonomia, você ser independente dos outros, ser feliz por si próprio. Satisfação, você está satisfeito com as coisas, independente de como as coisas estão. Performance, como você performa, como você impacta o mundo. Né? Desde a reciclagem de lixo na tua casa, para que o catador não corte as mãos lá quando for tirar o lixo, até conhecer o catador pelo nome, sobrenome, saber onde mora, poder estender as mãos, fazer a doação não só daquilo que lhe resta, mas a doação de você mesma, de você mesmo, né? Que é o teu comportamento social. Capacidade de apoio, o apoio que os outros lhe dão, que você pode dar aos outros, que é tão mais prazeroso. Né? Tudo isso nos embute a felicidade. Para fechar as pesquisas de número 6, o estudo da Universidade de Stanford, bastante conhecida nos Estados Unidos, mostrou que a força da percepção da intensidade na nossa rotina de atividade física. Né? A pesquisa, publicada numa grande revista, Health Psychology, pediu para 61 mil pessoas responderem se achavam que eram mais, menos ou tão ativas
quanto as pessoas da sua mesma faixa etária. Depois de até 21 anos acompanhando essas pessoas, 21 anos acompanhando, o estudo revelou que entre as que se achavam menos ativas, 71% tiveram mais chance de morrer. Então, segundo os pesquisadores, a percepção pode afetar positivamente ou negativamente a sua motivação. Se você percebe que você podia estar fazendo mais, com menos problemas, porque você olha para o lado e a sensação que você tem, a percepção é de que os outros também estão produzindo mais, você se encolhe se achando, né, inferiorizada, achando que poderia estar melhor do que está. E essa sensação de sua própria cobrança, né, você pode até chamar isso de outra maneira, na psicologia, a autossabotagem, você vai se sabotando. Você tem chance de ser feliz, tem chance de ir adiante, mas você mesmo se sabota, não vai dar, e acha um argumento, e acha uma desculpa para não se vencer. Porque tal coisa aconteceu e vai se vitimizando. Porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, porque eu perdi aquilo outro, sempre uma coisa externa. Mas dentro de você, nada está perdido. E dentro de você, todos temos a capacidade de vencer as dificuldades, os pormenores, né? E seguir adiante. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, por Chico Xavier, diz que a gente pode compreender sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Então nós somos aquilo que nós vibramos. Valendo de ideia imperfeita, segue André Luiz, podemos compará-lo do início a uma onda hertziana, uma onda, né, que é medida por hertz, que é a frequência, né, a distância entre os dois cumes ou entre os dois vales, né, tomando o cérebro como um aparelho, né, que pode reproduzir e compreender e captar essas ondas. Ora, nós temos aí com a compreensão de que a psicosfera do mundo é o acúmulo dessas atmosferas individuais, das vibrações individuais. Então, nos momentos que o mundo vive, se todos entrarmos em desespero e pânico, sem ter uma postura ativa e proativa, sem ter fé, confiança no futuro, a gente cria uma psicosfera deprimente, de desassociação com o otimismo, de pessimismo. Se, por outro lado, nós entendemos que cada um fazendo a sua parte, em nome da ciência, se protegendo, se cuidando, cuidando da nossa casa mental, nós podemos ir além, né? Fazemos melhor, né? Nós podemos aprender o que é nos sentirmos felizes, pois não estamos, então, tão presos à matéria assim. E assim, quanto mais conscientes de nós mesmos, mais próximos de Deus, que mais nós vamos conseguir enxergar. Né? Então, os momentos de oração, que a gente costuma e às vezes teme não fazer sem saber por quê. Porque a gente ainda acha que isso é algo externo, é um ritual que tem que parar, porque nós estamos vinculados culturalmente a esse ritual. Não, uma oração é você conversando com o universo ou consigo mesmo, extraindo de dentro de você as respostas para a sua vida. Eu posso vencer minhas limitações. Jesus disse que eu posso vencer todas as minhas limitações, fazendo o que ele fazia e muito mais. A gente pode começar a mudar hoje, já, a chave. Nos vinculamos a um programa social, nos vinculamos a uma ideia transformadora, a um grupo de pessoas que queiram melhorar algo, melhorar um local, uma praça. Ganhamos novos amigos que pensam diferente, que vão tirando a gente do padrão de vibração de pessimismo, de que o mundo não dá certo, que o mundo está acabando, que o mundo não está acabando. Está acabando um tipo de mundo, um tipo de hábito dos seres que o compõem, que somos nós. Mais vinculados ao egoísmo, mais vinculados à violência, mais vinculados à descrença na ciência, mais vinculados à corrupção, às mentiras, ao materialismo. Então, aqueles de nós que somos mais socialistas do ponto de vista filosófico, vamos só entender com Cristo o sentido do socialismo. Aqueles de nós outros que somos mais à direita do espectro e vemos nas leis do homem, do mercado, uma solução para o crescimento humano, temos que entender que isso só se dará quando nós respeitarmos e compreendemos a lei do Cristo que antepara as relações humanas, as relações hierárquicas. Pois que nos mundos perfeitos, nos mundos para onde nós vamos caminhando, as lideranças são aquelas com pessoas com mais capacidade moral de fazer o bem, de se entregar.
as menos vinculadas às questões materiais. Por isso não são corruptas, porque não precisam de nada neste mundo. Um dia chegará que as lideranças todas religiosas, financeiras, econômicas, políticas, os empresários, os líderes todos, terão essa dinâmica de querer produzir o máximo, performar o máximo, porque é o mundo quem ganha com isso, são os outros que ganham com isso. E a nossa interação com o mundo e com os outros é a nossa própria evolução, é a nossa própria razão de existir. O princípio intelectual, o princípio espiritual, animalizando a matéria, o corpo, as encarnações, nas vidas humanas, nos planetas, e aprendendo com essa interação a ganhar mais compreensão de si mesmo e seu papel no universo, que nós chamamos de consciência. E quanto mais conscientes, mais nós compreendemos o próprio Deus Criador, que de hoje sabemos tão pouco. E a melhor maneira de compreendê-lo é através de Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, na frase que ficou célebre no Evangelho, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então a compreensão de que amar os outros, de que perdoar as falhas, de que conviver. E tudo que aprendemos com Jesus, do bom samaritano, de olhar os mais frágeis, de aguentar as injustiças sem vociferar, sem reagir com violência, sem partir de você no sentido da violência, da acusação, do pré-julgamento, do preconceito, do racismo. Entendemos a reencarnação com as suas dinâmicas. Todos nós nascemos em diferentes corpos, em diferentes sexos, em diferentes raças e agrupamentos humanos. Em cada uma dessas experiências extraímos um tanto para o nosso crescimento, burilando o carbono, o grafite, até que se torne um diamante, uma figura de linguagem que um dia seremos. Por enquanto alguns de nós somos um papel carbono ali, que suja por onde passa, mas mais à frente seremos um diamante nesse sentido, né? No processo sob a pressão correta, sob a pátina do tempo, sob as condições ambientais corretas, nós temos a chance de ser um ponto iluminado. Como são as pessoas que estão em prece neste momento? Um ponto iluminado na vastidão dos céus. Nós saibamos disso e possamos pensar nisso por hoje e por todo sempre. Que Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Aquele Jesus que andava com os mais simples, andava com os pobres, com os mais frágeis, e a eles dedicava o máximo da sua vida e do seu tempo. Que façamos o mesmo, hoje e sempre. Que assim seja.